Olá, queridos alunos, voltamos aqui para a segunda parte da nossa aula de slider, que a gente está criando o slider para o nosso site de projeto final. E nessa aula que a gente está criando o slider, a gente vai para a parte 2, né? Lembrando que na parte anterior, na parte 1, nós terminamos de criar uma classe que tratava a navegação manual dos slides, ou seja, a maneira de escolher as fotos aleatoriamente, chamada de Manual Navigation. E aí a gente colocou algumas propriedades nessa classe. E outra coisa também que nós criamos no final da nossa aula, da parte 1, foi uma classe chamada Manual BTN, que trabalhava os botões quando a navegação se dava por forma manual. Lembrando, a navegação do slide que a gente está trabalhando pode se dar de maneira automática, e isso será feito utilizando JavaScript, ou pode ser feita de maneira manual. O que significa ser feita de maneira automática? Da foto 1 eu vou para a foto 2, da foto 2 para a foto 3, da foto 3 para a foto 4, da foto 4 para a foto 1 e eu fico nesse ciclo. O que significa ser feita de maneira manual? O usuário clica no botão 3, depois ele clica no botão 2, depois ele clica no botão 4, depois ele volta para o botão 3, pode ser que ele nunca clique no botão 2. Então essa é o tipo de navegação manual dos nossos sliders. Então a gente vai continuar especializando essa classe Manual BTN, que trabalha os botões, né? Os botões, aqueles radios, de maneira manual, e a gente vai criar uma subclasse dele, né? Se tudo correu bem na primeira aula, só deixando claro, se tudo correu bem na primeira aula, você tem uma coisa desse tipo, né? E eu preciso criar um botão manual, né? Então a gente diz, né, que nessa classe aqui, ó, Manual BTN, né, que é a que deixa o espaçamento de 40, né, isso tem que ser colocado dentro do código de vocês agora, ela diz que não vai aplicar para a última region. Esse not aqui significa aplique para todos, exceto para o último. E esse last child significa que você está guardando o elemento anterior. Então eu vou voltar lá no nosso slide, é o seguinte. Esse aqui é o last child. Quando eu vou criar o segundo, esse é o last child. Então, coloca uma distância de 40 pixels por segundo do primeiro, tá? E quando eu passo para criar o terceiro, esse é o last child. O segundo é o last child. Coloca então a distância entre o terceiro e o segundo de 40 pixels. E quando eu vou criar o quarto, esse é o last child. O terceiro é o last child do quarto. Então, eu vou aplicando 40 pixels de distância entre cada um desses botões. É o que eu estou fazendo nessa classe aqui, Manual BTN Not Last Child. Bom, o Not significa o seguinte. Você vai aplicar 40 pixels de quem você está criando para o anterior, mas no último, né, no último elemento, você não precisa se preocupar com isso. Então, você não aplica, né, quando você vai criar, você não vai um quinto botão. Como você vai criar um quinto, você não vai criar um quinto botão, essa classe ela não vale quando a gente tiver criado o quarto botão. Então, essa classe vale para o primeiro botão, para o segundo botão, para o terceiro botão. Mas quando chegar no quarto botão, isso não vale. Tudo bem? Então, lembrando, o CSS é uma linguagem de programação em estilo. Então, a programação em estilo ela não tem a lógica de uma linguagem formal. Tá? Ela tem algumas propriedades. Mas ela não tem uma lógica de uma linguagem formal. Ela não tem if, ela não tem for, ela não tem while, ela tem elementos para você poder fazer o desenho, né? A estilização de uma página. Avançando. Então a gente vai, nós criamos essa classe Manual BTN agora, né? Está aparecendo que está faltando um elemento. Deixa eu só ver aqui, que aí eu corrijo com vocês. Enquanto abre, a gente vai continuando a nossa aula. Bom, não está faltando nada, perdão. A classe Manual BTN que a gente não tinha, nada, que a gente não criou na aula anterior é essa aqui, tá? Essa aqui a gente já criou. Tá? Então pode tirar isso aqui da caixinha vermelha. Bom, a Manual BTN Hover, né? Você já sabe o que é o efeito hover. O efeito hover é o efeito quando eu posiciono o mouse em cima de um botão. Então o que eu quero fazer? Eu quero colocar a cor em branco. Então, vai ficar acima. Criei aqui o meu... Deixa eu minimizar. Criei aqui o meu botão. Toda vez que eu coloco o mouse em cima do botão,
né? A gente trabalhou lá que o cursor era pointer, ou seja, o cursor é um dedo, né? Esse dedinho aqui, toda vez que eu passo o mouse em cima do botão fica esse dedo, isso significa aquele cursor pointer, lá da classe que a gente deu o manual BTN. E também eu estou trabalhando dizendo o seguinte, toda vez que eu passar o ponteiro do mouse em cima do botão, faça com que essa bolinha se torne branca. Então, assim, o hover é um efeito que acontece quando eu estou em cima do botão, né? Então, quando o elemento estiver sobre essa classe e o mouse estiver sobre esse elemento, pinta esse elemento de branco. É isso que quer dizer essa classe. Bom, agora a gente vai trabalhar as radios, né? Então, as radios é o seguinte, as radios podem estar checked ou unchecked, ou seja, elas podem estar checadas ou não checadas, tá? Então, se ela for o primeiro, né, a gente posiciona a primeira imagem, tá? Se essa for a primeira, a gente vai começar da segunda imagem. Se essa for a terceira, a gente vai começar 25% da direita. Se essa for a terceira, eu vou começar 50% da esquerda para a direita. E se a Radio 4 for a primeira imagem que eu tenho que carregar no meu slide, eu começo com 75% da esquerda para a direita. Eu vou só fazer uma modificação aqui para a gente dar uma olhada nisso. Aqui no HTML, eu coloquei, deixa eu ver, vou aumentar aqui, está demorando um pouco a carregar. Só abrir. Eu coloquei aqui slide first, não coloquei? Então significa que o primeiro a imagem que começa é a imagem 1. Né? Eu vou recortar e vou colocar aqui no segundo. Aí vamos ver o efeito. Tudo bem? Estou recarregando agora a página. O que acontece? A gente posiciona a segunda imagem em menos 25% e traz ela direto. Tá certo? Então ela vai começar. Ela começa numa posição da esquerda para a direita de menos 25%. Eu vou dar uma recarregada. Ó, quando abrir a segunda imagem, ela começa e ela para numa posição menos 25%. Ela dá um efeito, certo? Então, a gente vai voltar aqui, vai retirar esse first, vai deixar o first no primeiro slide. Tá? E vamos continuar aqui a trabalhar. Uma outra coisa também, né, é a navegação automática, né? Quando o usuário, mais uma vez, clicar no botão aleatoriamente, né, a gente faz aqui, né, uma classe para trabalhar o raio do botão, o ponteiro, né, o cursor que o professor falou, que o mouse se torna um dedinho com um indicador apontado. Está escrito aqui. E eu estou dizendo que a transição dos meus slides vai ser de 1 em 1 segundo. Tá? Eu posso aumentar, pode estar 10 segundos aqui. Então, cada slide que for, a transição entre os slides se dá de 10 em 10 segundos, ok? Estou dizendo aqui que a borda é de 2 pixels e sólido, né? Nós seguimos a nossa criação, né? Agora a gente vai tratar das radios, né? A criação do slider, né? E a gente vai tratar do radio. Né? Essa propriedade first aqui é uma propriedade interessante. Por quê? Se você observar, o professor falou que você tem um porta-retrato com 4 fotos ali dentro, uma sobreposta na outra, correto? Então, quando eu coloco first, né, a propriedade significa o seguinte: essa primeira imagem da Radio 1 passa a se tornar a imagem de cima do topo, ou seja, a imagem que está sendo mostrada. Quando eu coloco a segunda imagem, essa imagem, quando chega a hora da segunda imagem, da Radio 2 está marcada, a segunda imagem passa a ser a imagem do topo, ou seja, a imagem visível. Assim para a Radio 3, para a imagem 3, e assim para a Radio 4, na imagem 4. Então, esse atributo first, né, quando aplicado, né, a essa radio checada, elas acontecem juntas. É isso que significa esse till aqui. Tá? Esse till significa que vai acontecer esse evento da Radio Checked, e a imagem vai se tornar a primeira da pilha de imagens que o professor está tentando mostrar no slide. Ok? Bom, aqui nós temos uma classe, né, que trabalha com as propriedades do botão. Né? Deixa eu só salvar aqui. Vou tentar mostrar para vocês. Né? Então, aqui é a classe que trabalha com as propriedades do botão. Tá? Então, quando eu boto o mouse em cima do botão, o que acontece? O cursor do mouse muda, ó,
marrom e a cor do botão se torna branca. Tá? Então, isso é tratado nessa classe aqui, na classe Navigation Auto Div, tá? Que é quando aplicada um elemento da tag div. Agora, quando eu aplico ela indistintamente para qualquer elemento, nós temos aqui essa classe Navigation Auto. Né? Ela tenta posicionar os botões, ela posiciona o meu slider do topo para baixo em 360 pixels, e ela justifica esse slider no centro. Tudo bem? Bom, agora eu tenho mais uma vez, aquele atributo not. Né? Quando você tem um elemento, né, de navegação que não seja um elemento da div, a gente coloca 40 pixels de margem direita, tá? Para o último elemento. Né? Então, ele mais uma vez desenha o botão para efeitos como esse aqui. Tá? Então, ele precisa dessa classe para trabalhar alguns efeitos que são usados pelo usuário. Tá? Vamos seguindo. Bom, então o professor falou que quando o CSS, o operador till, né, ele diz que quando esse evento acontecer, essas duas classes serão executadas. Né? Então, quando a radio 1 estiver checked, ou seja, quando a radio 1 estiver checada, vai acontecer a execução dessa classe e a execução dessa classe, e vai pintar a cor de fundo do radio de branco. E aí a gente tem aqui para radio 2, para radio 3, para radio 4. Bom, por fim, né, a gente tem uma outra classe que trabalha com a navegação em alto, né, automática. Mais uma vez, a gente está trabalhando tudo que a gente trabalhou nessa classe aqui, tudo que a gente trabalhou na Navigation Auto. Essa classe é duplicada, tá? A gente já tinha explicado anteriormente o que a gente estava fazendo. Está duplicada dentro do slide. Você pode até desconsiderar esse slide, tá? E com isso a gente já deve ter transformação do slider. Né? E por fim, eu tenho que explicar o arquivo JavaScript. Né? O arquivo JavaScript é o seguinte: você trabalha no JavaScript a navegação automática no slider, ou seja, quando tudo acontece de maneira automática. Então a gente criou uma variável chamada de count1, né? Recebe o valor 1, e eu pego, né, o primeiro elemento, estou no modo automático, o que eu faço? Eu pego no documento o elemento que foi chamado, né, de radio1, o radio1, que teve aquele ID radio1 e radio 1, e faço o quê? Checo ele, coloco ele como true, ou seja, eu marco o radio 1. Em seguida, eu fico contando um intervalo, né, e para cada intervalo eu vou chamando a next image. Nesse caso, o intervalo é de 5 segundos. Significa o seguinte, que no modo automático, ao contrário do modo manual, a gente vai mudar as figuras de 5 em 5 segundos. Eu poderia colocar aqui 1000, tá? Isso aqui é milissegundos, tá? E aí a gente vai trocar de 1 em 1 segundo. E quando acontece 5 segundos, né, o JavaScript chama essa função. O que é uma função? Uma função é um bloco de código que é executado de maneira única, né? Ou seja, ele é como se fosse um único comando. O que ele faz? Aumenta o valor de count, ou seja, o count era 1, passa a ser 2, é 2, passa a ser 3, é 3, passa a ser 4. Se o count for maior que 4, né? Porque o count, quando chegar a 4, ele vai passar a 5. Se o count for maior que 4, ele volta para ser 1. Né? E aí a gente faz o quê? Documento, recupera radio.count, que pode ser radio 1, radio 2, radio 3 e radio 4, ou radio 1, radio 2, radio 3, radio 4, ou radio 4, e eu marco isso, né? E chamo novamente. Quando eu marco isso, automaticamente eu faço a imagem se tornar uma imagem visível. Bom, queridos alunos, para encerrar a aula, só queria mais uma vez relembrar vocês que existem várias maneiras de fazer um slider. No nosso caso, nós usamos o HTML, o JavaScript, o CSS. Todos esses códigos foram baseados num canal, né, do YouTube, num canal muito bom que trabalha com CSS, chamado Sujeito Programador. Eu fiz as adaptações necessárias para a gente poder aprender aqui em sala de aula. E
Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que a gente tem muito que aprender ainda em termos de JavaScript e CSS, mas a gente acredita que a gente vai aprendendo aos poucos e usando e reutilizando códigos, que é uma maneira que todos os programadores fazem, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, procure um professor em sala de aula, procure o professor no Google Classroom ou mande um e-mail para o professor. Até a próxima.